Amados e amadas, bom dia! Em nosso vídeo de hoje, você irá perceber que mesmo em meio às ameaças do inimigo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos desertos, às tempestades, o Senhor cuida da sua vida, o Senhor te alimenta, o Senhor te fortalece. E fique comigo até o final desse vídeo e aprenda como isso é possível e em quais circunstâncias o nosso Deus ele pode te sustentar, ok? Eu sou o mensageiro Essier Felipe. Todos os dias estamos aqui com vídeos para edificar você e sua família. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, nos ajude a fazer o ID do Senhor. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas, a mais almas, ok? Que é essa a vontade de Deus. Então, para nós entendermos em quais circunstâncias o Senhor nos alimenta, nos sustenta, abra a sua Bíblia, o seu livro sagrado, no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 2. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 2. Está escrito assim, que o profeta Elias, ele recebe uma ameaça de uma feiticeira, de uma rainha feiticeira. E ele para não morrer, ele foge, abandonando os projetos de Deus. Está escrito assim: então Jezabel mandou um mensageiro dizer ao profeta Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles, se amanhã por essa hora você não estiver morto. Então a feiticeira Jezabel, ela fez uma ameaça ao nosso profeta Elias. E Elias era um homem tão forte que um dia anterior fez descer fogo do céu, amados. E neste dia que Elias, o profeta Elias, recebeu essa ameaça, ele simplesmente ficou com medo de morrer e fugiu para um lugar, para um deserto muito longe. Versículo 3: o que vendo ele se levantou para escapar com vida, fugiu, chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse para o nosso Deus: já basta, o Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então Elias achou que a sua vida estivesse chegado ao final. Ele pediu a morte a Deus. Só que Deus falou para Elias: filho, a sua vida está começando agora. Eu tenho projetos lindos para você ainda. Versículo 5: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. A gente começa a perceber, amados, que ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava o quê? Um pão cozido, um pão e uma botija de água. O pão e a água que simbolizam o nosso Senhor Jesus, simboliza o Filho de Deus. E a gente vai ver que horas após Elias consumir esse pão e beber essa água, ele se fortaleceu, amados. Versículo 7: e o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Em outras palavras, Deus falando com Elias: Elias, filho, levante-se desse lugar,
Eu tenho uma vida inteira pela frente para você. Eu tenho compromissos maravilhosos para que você execute esses compromissos. Versículo 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, quando Elias, amado, ele come aquele pão e bebe aquela água, automaticamente ele se fortalece. E no mundo espiritual, Elias rejuvenesceu. O corpo de Elias ficou como um corpo de uma criança, de um adolescente, revigorado, amados. É isso que o nosso Deus, ele faz. E coincidentemente, ele caminha 40 dias e 40 noites, como o nosso Senhor Jesus caminhou naquele deserto, 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo nosso inimigo, para que ele pecasse, e nem assim ele pecou, amados. Então você vai perceber que, em meio às dificuldades da vida, se você resolver estar nos caminhos de Deus, o Senhor sempre te fortalecerá e o Senhor sempre te dará alternativas para que você saia do deserto que você está passando. É por isso que é tão importante você se manter nos caminhos do Pai, amados. Você se manter seguindo os passos do nosso Senhor Jesus, porque todos os dias Ele te alimenta e te fortalece, Ele cuida de você, para que você nunca venha a cair. Por isso é tão importante você seguir esse Deus maravilhoso. Então siga, continue seguindo, para que Deus te fortaleça todos os dias, mesmo em meio aos desertos. Então, se você gostou do vídeo, agradeça a Deus, glorifique o nome dele e creia sempre que Deus é e sempre será contigo. Até a próxima. Deus te ama.